Fala, minha galera, e aí, tudo bem? Esse vídeo aqui é para falar um pouquinho sobre equação exponencial, tá? Então a gente vai aprender a resolver equações quando a nossa incógnita estiver no expoente. Algumas vocês já tiveram a oportunidade de resolver, as equações mais simples já apareceram em vários momentos aí da vida escolar de vocês. A gente só vai aqui formalizar e apresentar alguns casos mais complicados, tá bom? Então, vamos lá. Então vamos lá, eu vou explicar com exemplos, que eu acho que é um assunto bem prático, não é tão teórico. Acho que o exemplo se torna mais produtivo para que vocês entendam. Ó, numa equação exponencial, nosso objetivo vai ser sempre chegar numa igualdade como essa. Ó. A elevado a x igual a elevado a y. A x é a nossa incógnita, então y é o que ele está fazendo papel de algum número. Tá? Lembrando que esse A ele tem que ser sempre, vou colocar aqui, maior do que 0 e diferente de 1. Vamos sempre trabalhar com uma base positiva e diferente de 1, tá? A mesma lógica que a gente aplicou nas funções exponenciais. Por que isso? Ora, se eu tenho que A elevado a x é igual a A elevado a y, obrigatoriamente para essa igualdade ser verdadeira, já que as bases são iguais, os expoentes deverão ser iguais. Então, obrigatoriamente aqui, ó, eu preciso que x seja igual a y. Tá? Então, é esse o princípio que a gente vai utilizar sempre. Nosso objetivo final é chegar numa igualdade de potências de mesma base. A maneira de chegar nesse ponto é que pode variar dependendo do tipo de equação. Então, aqui na letra A está um tipo mais simples. Ó, porque do lado esquerdo eu já tenho uma base mais reduzida possível, que é base 3, 3 elevado a x mais 1. E do lado direito eu tenho 27, que é um número que eu posso colocar em base 3. 27 é 3 ao cubo. Se não souber de cabeça, só vai rapidinho aqui no canto. Ó, no meu caso foi no meio, não foi no canto. Decompõe, tá vendo? 1, 2, 3, 3 ao cubo. Pronto, eu cheguei onde eu queria. Uma igualdade de potências de mesma base. Então, nesse caso, se as bases são iguais, consequentemente, os expoentes também deverão ser iguais. Então, eu vou ter que x mais 1 tem que ser igual a 3, x tem que ser igual a 2. Claro que esse é o caso mais simples, né? Eu citei no começo. Então, solução 2. Ok? Então, claro que vai variar, né? Vão ter situações onde a gente vai ter mais trabalho, situações como essa que a gente vai ter menos trabalho. Vamos para a próxima, para a gente dar uma olhada. 2 elevado a x vezes 4 é igual a 16 ao cubo. Já compliquei um pouco, mas não compliquei tanto. Por que eu não compliquei tanto? Primeiro, 2, 4 e 16. Apesar de serem números diferentes, nós podemos colocá-los em uma mesma base. É possível colocar todos eles em uma mesma base. Ponto 1. Ponto 2. Olha que operação eu tenho aqui entre o 2 e o 4. Entre o 2 e o 4 eu tenho uma multiplicação. E aí, se a gente lembrar um pouquinho pela memória, nós estudamos já esse ano, vocês estudaram em outros anos, que se a gente colocar em mesma base, multiplicação de potências de mesma base tem propriedade. A gente pode conservar a base e somar os expoentes. Então, vamos lá. Primeiro passo, ó, vou colocar na mesma base. Todo mundo em base 2. Então, 4 é 2 ao quadrado, 16 é 2 à quarta. E aí eu vou colocar aqui entre parênteses, porque tem um elevado ao cubo. Multiplicação de potência de mesma base, como eu já disse, a gente vai conservar a base e vai somar os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a x mais 2 é igual 2 à quarta ao cubo, multiplica os expoentes, vai dar 2 elevado a 12. Prontinho, ó. As bases são iguais, então, consequentemente, os expoentes devem ser iguais. Então, x mais 2 tem que ser igual a 12. Daqui a gente conclui que x é igual a 10. Tá bem tranquilo, galera. Não tem muita dificuldade, não. Ó. Nem ocupa tanto espaço para resolver esse tipo de equação. Tá? Agora sim, importante, para quem não lembra, tem que dar uma revisada nas propriedades da potenciação, tá? Que a gente estudou lá na primeira unidade. Pega suas anotações, pega os registros que nós temos de aula,
Dá uma olhadinha, pega o livro, aquele livro vermelho maior de revisão do ensino fundamental, tem tudo lá. Vamos para um exemplo mais complicadinho. Olha, você bate o olho aí, não vai rolar, não sei fazer isso. Olha o desespero que bateu aqui na pessoa, do nervoso. Calma, respira fundo, pensa assim, ó, eu sou aluna de Digo Mate, nada me assusta, nada me surpreende, eu sou capaz. Você é meu aluno, confie no seu potencial, você tem um bom professor. Então, se eu estou aqui dizendo que você é capaz, é porque você é capaz. Vamos lá. Brincadeiras à parte, o que a gente vai fazer aqui é manter a calma, como eu disse primeiro. Tentar colocar tudo isso em mesma base. Olhando aqui, tudo indica que a gente vai utilizar a base 5. 25 eu posso dizer que é 5 ao quadrado. Ah, mas aqui tem uma raiz, professor. Calma, depois a gente se preocupa com a raiz. 125 é 5 elevado ao cubo. Na dúvida, faz a decomposição de 125. Mas 0,2, número decimal, como é que eu coloco o número decimal na base 5? Ora, primeiro passo, vou transformar ele em fração. Ó, 2 décimos. Vou simplificar a fração, 1/5. Olha que maravilha. E 1/5 é o quê? 5 elevado a menos 1. Viu? Sem desespero. Dividido por 1/25. 25, olhando só o 25, a gente já sabe que ele é 5 ao quadrado. Só que ele está na fração, ele está no denominador, então eu preciso inverter isso. 1/25 é 5 elevado a menos 2, né? Elevado a x. Não esquece os expoentes que já estão fora do parênteses. Vamos lá arrumar com calma. Raiz, como é que eu vou me livrar da raiz? Vou usar a propriedade do expoente fracionário, ó. Para quem não lembra, vai ficar a elevado a m sobre n. Lembram disso aqui? Pois é, essa é a propriedade que eu vou utilizar. Vai ficar 5 elevado a 3, como é raiz quadrada, o índice é 2. Então, 3 meios, parênteses, elevado a x. Estou fazendo bem devagar, viu, galera? Estou explicando aqui. A gente vai multiplicar, o menos 2 vezes x vai ficar menos 2x. Agora, aqui desse lado esquerdo, eu vou multiplicar os expoentes. 3 meios vezes x vai ficar 3x sobre 2. Do lado de lá, divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar menos 1. Olha o cuidado aqui, ó. Deixa eu até botar meu apontador laser. Menos 1, menos 2x. Então, menos com menos, vamos ficar com mais 2x. Do lado esquerdo, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Então, conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar 5 elevado a 2 mais 3x sobre 2 é igual a 5 elevado a menos 1 mais 2x. Como eu disse, galera, eu fiz bem devagar, porque eu estou fazendo todo passo a passo para que vocês possam compreender. Mas aqueles que dominam bem essas propriedades da potenciação, têm atenção aos detalhes, podem acelerar esse processo sem problema algum. Como eu disse, eu fiz todas as etapas bem demarcadas, bem divididinhas, para não ficar dúvida. Não quer dizer que você obrigatoriamente tem que fazer tudo desse mesmo jeito. Você pode acelerar algumas etapas. Ó, cheguei na igualdade de duas potências de mesma base. Então, agora os expoentes deverão ser iguais. Então, agora eu vou só igualar os expoentes. 2 mais 3x sobre 2 tem que ser igual a menos 1 mais 2x. Vou logo fazer o MMC aqui para me livrar desse denominador, não me atrapalhar. Vamos ficar com 4 mais 3x é igual a menos 2 mais 4x. Cancelo o denominador. 6 é igual a x. Já foi. Essa foi um pouquinho maior porque a gente teve um pouquinho mais de trabalho para arrumar a equação, arrumar a igualdade. Mas ainda assim, nada de outro mundo, nada que vocês não tenham feito ainda. Na primeira unidade a gente fez muita questão de reduzir a expressão a uma só potência, né? Então a gente tinha que trabalhar desse jeito.
colocar tudo na mesma base, usar as propriedades para ir reduzindo o máximo possível. Vamos para o próximo exemplo. 2 elevado a x menos 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x mais 2 igual a 48. Mudei um pouquinho. Falando em mudanças, ó, olha como eu rodo agora. Digo Mate agora, ele é dinâmico na tela, ó. Sabe por quê? Por quê? Comprei uma cadeirinha nova. Tava difícil, galera. Tava dureza ficar sentado aqui gravando aula, dando aula o dia todo. Vocês que ficam sentados aí também assistindo meus vídeos, vendo essas maluquices que eu falo de vez em quando. Na maioria das vezes eu falo sério, né? Mas de vez em quando eu ataco falar umas bobagenzinhas. Pois é. Aí agora eu comprei uma cadeirinha nova, ó. Dá pra ficar sentado mais tempo. Bem mais confortável que a outra que eu estava usando. Ainda não é daquelas cadeiras da galera que joga videogame, mas um dia eu chego lá, tá? O problema é que Dudinha já achou que era brincadeira. Então quando eu não estou usando, ela vem aqui, sobe, quer fazer de carrinho, também quer ficar rodando. Acho que todo mundo faz isso, né? Quando vê cadeira de rodinha, todo mundo um dia já fez a cadeira de rodinha de carrinho. Mas, alegria compartilhada com vocês, de quem está de cadeira nova, vamos voltar para a atividade. Atividade não, né? Para o assunto. Bom, o que é que mudou nessa questão? Repare que aqui é um segundo tipo de equação exponencial. Então presta bem atenção aqui que eu vou chamar a atenção para os detalhes que tornam esse tipo diferente dos anteriores. Apesar de a gente ter potências de mesma base, 2 elevado a x, 2 elevado a x mais 1 e 2 elevado a x mais 2, tem uma coisa importantíssima que mudou do exemplo C, que é o mais recente que a gente fez, para o exemplo D. Se você voltar no exemplo C, você vai reparar que nós só tínhamos lá como operações matemáticas multiplicação, que aí dava para usar propriedade, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, divisão, né, que a gente usa a propriedade, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, raiz, que a gente usou a propriedade do expoente fracionário, e potência de potência, que a gente multiplicava os expoentes. Então, todas as operações que nós tínhamos na letra C eram operações com alguma propriedade, com algo que dava para a gente fazer para reduzir a nossa expressão. Repare que a gente foi reduzindo, usando propriedade, reduzindo, até chegar em 5 elevado a alguma coisa igual a 5 elevado a outra coisa. Então a letra C foi tranquila nesse sentido. Já aqui na letra D, repare que eu tenho uma subtração e tenho uma adição, que são duas propriedades que não têm propriedades relacionadas com a potenciação. Não existe nenhuma regra, subtração de potência de mesma base, nem adição de potência de mesma base. Sendo assim, o que é que nós vamos fazer? Ora, já que eu não tenho como juntar, a gente vai usar uma outra estratégia, que parece não fazer muito sentido, mas você vai ver por que já já. Ao invés de tentar juntar, nós vamos separar. Então, todo mundo aqui que tem x no expoente, então isso significa que o 48 eu não vou mexer nele. Eu não vou mexer no 48. Nesse modelo de equação, nesse tipo de equação, nós só devemos mexer naqueles termos que tem variável, que tem incógnita, no expoente. Então vamos lá. 2 elevado a x, o x já está sozinho. Menos 2 elevado a x mais 1. 2 elevado a x mais 1 eu posso separar e dizer que é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Vê se não faz sentido, né? A elevado a m mais n é a mesma coisa que A elevado a m vezes A elevado a n. Ok? Então eu estou usando a propriedade, só que ao invés de usar a propriedade para juntar a multiplicação numa só potência, eu estou separando a potência em duas. Ok? Mais 2 elevado a x mais 2, eu vou separar como 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. Isso vai ser igual a 48. Olha que bacana agora. 2 elevado a x, 2 elevado a x, 2 elevado a x. Nessa etapa da questão, a gente tem duas possibilidades para finalizar. Eu vou mostrar a primeira, que teoricamente pode ser um pouco mais rápida, mas não cabe em todas as questões, e depois eu vou mostrar a segunda, que é algo que vocês podem utilizar em qualquer questão. O primeiro método para fazer isso aqui, ó,
Vou botar aqui primeiro. É aplicar o fator comum em evidência. Repare que todo mundo tem 2 elevado a x. O primeiro termo tem 2 elevado a x. O segundo termo tem 2 elevado a x. E o terceiro termo tem 2 elevado a x. Então, eu posso dizer que o 2 elevado a x é um fator comum. Eu vou colocar ele em evidência. Aí, dentro do parênteses, vai ficar como? 2 elevado a x, que é o primeiro termo. Para quem não lembra como a gente faz o fator comum, depois que eu identifico quem é que eles têm em comum e coloco em destaque, em evidência, eu tenho que dividir para ver como vai ficar dentro do parênteses. Tá? Então, 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x vai dar 1. Menos 2 elevado a x vezes 2, que é isso aqui, dividido por 2 elevado a x. O 2 elevado a x cancela, fica apenas 2 elevado a 1. Mais 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado, dividido por 2 elevado a x. 2 elevado a x cancela, sobra apenas o 2 ao quadrado. Isso tem que ser igual a 48. Vai ficar 2 elevado a x, agora eu vou resolver dentro do parênteses. 1 menos 2 vai dar menos 1. Menos 1 mais 2 ao quadrado, 4. Então, menos 1 mais 4, 3. Jogo para lá, né? Divido 48 por 3. 48 dividido por 3 vai dar 16. Dá para pôr na mesma base. 16 é 2 elevado a 4. Então, daqui eu concluo que x é igual a 4. Prontinho. Esse é o primeiro jeito de resolver, que é aplicando o fator comum em evidência. Não é o jeito que eu recomendo como prioritário, porque nem toda equação desse tipo vai dar para fazer por um fator comum, infelizmente. Tá? Então, qual é o método que eu recomendo, que eu acho mais seguro? O método que eu acho mais seguro é o que nós chamamos de mudança de variável. É um raciocínio que nós já utilizamos em algumas situações. Em equação, função composta, quando na questão eu dizia a função composta, dizia a função de dentro e perguntava a função de fora. A gente pegava o g de x, chamava de r, coisa e tal. Vocês usaram muito ano passado, quando vocês aprenderam a equação biquadrada, que era que tinha x à quarta, taranã, que aí tinha que substituir x ao quadrado por uma outra letra. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o 2 elevado a x, que é algo que se repete, e vou chamar ele de r. R é uma letra muito bonita no nosso alfabeto. Tem um nome que começa com R, eu acho lindo, Rodrigo. Muito bonito. Então, eu vou chegar aqui, ó, galera. Aonde tem 2 elevado a x, eu vou trocar por R. Então, ali primeiro vai ficar R menos. Aí aqui, olha só. R vezes 2. R vezes 2 fica 2R. Mais... Lembra que eu tenho que multiplicar primeiro. Eu vejo muita gente fazendo R menos R e colocando 0. Não pode, porque tem multiplicação, hein? Mais R vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar 4R. Isso tem que ser igual a 48. R menos 2R vai dar menos R. Menos R mais 4R, 3R. 3R é igual a 48. R é igual a 48 dividido por 3, 16. Aí depois que eu acho R, só tem que ter cuidado para não pensar que essa é a resposta final. Ó. Ainda na resposta final, porque o meu objetivo é encontrar x. Aí eu substituo o R, já sei que ele é 16, então 2 elevado a x é igual a 16. 2 elevado a x é igual a 2 à quarta. X é igual a 4 e agora sim acabei a questão. Mesmo resultado. Ok? Então, solução 4. Esse é o método que eu prefiro, é o método mais seguro, que vai te ajudar em um número muito maior de situações. Toda equação que você resolve pelo primeiro, você resolve pelo segundo, mas nem toda que você resolve pelo segundo, você conseguirá resolver pelo primeiro. Perceberam a vantagem? Vamos lá para mais exemplos. 5 elevado a x menos 1, mais 5 elevado a x mais 1 é igual a 130. Ali eu tenho uma subtração nos expoentes, então eu vou usar a outra propriedade. A elevado a m menos n é a elevado a m dividido por a elevado a n.
Eu vou usar a propriedade da divisão. Nesse caso eu já coloquei como fração, que eu acho melhor, tá? Do que colocar com o símbolo da divisão. Então 5 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 5 elevado a x dividido por 5 elevado a 1. Ok? Perceberam a lógica? Mais 5 elevado a x mais 1 é 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. E isso tem que ser igual a 130. Já vou fazer só pelo segundo método, tá? Ó, 5 elevado a x igual a r. Apesar de, nesse caso, daria para fazer pelo fator comum em evidência. Tá? Ainda daria para fazer pelo fator comum. Então, aqui, ó, onde tem 5 elevado a x, eu vou trocar por r. Vamos ficar com r sobre 5 mais 5r é igual a 130. É uma equação simples para a gente resolver. O MMC aqui é 5. Vai ficar r mais 25r é igual a 650. Cancela o denominador. 26r é igual a 650. Vou jogar aqui para cima. R vai ser 650 dividido por 26, que vai dar exato. Isso aqui vai dar 25. Aí, de novo, cuidado para não achar que isso é a resposta final. Ainda não é. Eu vou pegar isso que eu encontrei, ó. Vou voltar para descobrir x. Vai ficar 5 elevado a x é igual a 25. Que está na cara, né? 5 elevado a x é igual a 5 ao quadrado. X é igual a 2. Então, solução 2. Perceberam como é bem tranquilo, galera? Então, não tem erro. Toda vez que você bater o olho na equação, você viu que o seu x está no expoente. Então, você tem duas opções. Tentar reduzir ou separar para substituir. Como é que você distingue uma coisa da outra? As questões onde você vai reduzindo, tentar juntar tudo, são aquelas equações que você só vai ter multiplicação, divisão, raiz, potência, que são operações onde você pode aplicar alguma propriedade. Agora, se você bater o olho, tem adição e subtração, já era. Você já sabe que vai ser aquele tipo de equação que você tem que separar para usar algum dos métodos. O fator comum, a mudança de variável, que eu recomendo, você já sabe, a mudança de variável. Vamos lá para a letra E e o último exemplo. Ou letra F, mas é o último. 3 vezes 9 elevado a x, menos 4 vezes 3 elevado a x, mais 1 igual a 0. Aí, de novo, ó, bater o olho, eu tenho uma subtração, tenho uma soma. Então, eu já sei que eu não vou perder tempo tentando juntar isso aqui. Pelo contrário, eu tenho que tentar deixar isso aqui o mais separado possível, o mais simples possível, para fazer a mudança de variável. Só que para fazer a mudança de variável, eu tenho um problema. Aqui, nesse termo, eu tenho 9 elevado a x, e no outro eu tenho 3 elevado a x. Eu só posso fazer a mudança de variável se eles forem iguais. Ora, mais 9 eu posso dizer que ele é 3 ao quadrado. Então fica 3 ao quadrado elevado a x, menos 4 vezes 3 elevado a x, mais 1 igual a 0. Ó, professor, mas a gente ainda tem um problema. Repara só, teacher. Aqui o x está fora, eu tenho 3 ao quadrado elevado a x. Eu precisaria que fosse 3 elevado a x. Não tem problema, vamos resolver isso também. Quando nós temos multiplicação, ou potência de potência, ó, que a gente faz a multiplicação dos expoentes, né? Fica m vezes n. Agora, se fosse o contrário, o n dentro do parênteses e o m fora, faria alguma diferença? Não, porque no fim das contas eu vou multiplicar as potências, os expoentes. E na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, esses dois casos são iguais. Então, não importa quem é o expoente de dentro e quem é o expoente de fora. No fim das contas, o resultado final vai ser o mesmo. Então, aqui onde eu tenho 3 ao quadrado elevado a x, eu posso dizer que é 3 elevado a x ao quadrado. Ok? E agora pronto, ó, ficou todo mundo igualzinho. Beleza.
Vou fazer a minha mudança de variável. Onde tem o 3 elevado a x, eu vou chamar de r. Vamos lá, então vai ficar 3 vezes. Isso aqui dentro do parênteses é que vai virar r. Então, olha que eu tenho o elevado ao quadrado do lado de fora. Então, vai ficar 3r ao quadrado menos 4 vezes 3 elevado a x, que vai virar quem? R. Então, menos 4 vezes r mais 1 é igual a 0. Caímos em uma equação do segundo grau. Então, vamos lá. Delta vai ficar 16 menos 12. Esse delta vai dar 4. Indo para a próxima parte da fórmula. R é igual, não é x, é R, cuidado. O oposto de B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. A é 3, então vai ficar sobre 6. 4 mais 2, 6. 6 sobre 6, 1. 4 menos 2, 2. 2 sextos, que simplificando é 1/3. Professor, eu encontrei duas respostas. E aí? E aí, teoricamente, não tem problema. Eu agora vou pegar e vou substituir as duas respostas. Então, primeiro eu vou fazer R sendo 1. Então, R sendo 1, vou substituir aqui. R igual a 1, vamos ficar com 3 elevado a x é igual a 1. Como é que 3 elevado a x vai dar 1? Simples. Se o expoente for 0, né? Ó, 1 eu posso dizer que é 3 elevado a 0. Então, daqui eu concluo que x pode ser 0. Agora eu vou fazer o R igual a 1/3. 3 elevado a x é igual a 1/3. 1/3 nós podemos dizer que é 3 elevado a menos 1. Então, x é igual a menos 1. Duas respostas sem problema. Solução menos 1 e 0. Ô professor, e se ao invés de 1 e 1/3, sei lá, vamos supor que tivesse dado menos 1, ao invés de 1 tivesse dado menos 1. O que aconteceria? Ficaria 3 elevado a x igual a menos 1. Impossível. Então, a gente iria descartar essa resposta. Então, aqui não iria servir para a gente. A gente só iria usar a outra. E se a outra também não servisse? Solução é conjunto vazio. Se nenhuma das duas servirem, solução é vazio. Outra pergunta que sempre me fazem. Professor, mas se der um número que não dê para colocar em base 3, tipo R igual a 4. Aí ficaria 3 elevado a x é igual a 4. Isso é impossível também. Isso não é impossível. Isso dá para resolver com um assunto que a gente vai estudar um pouco mais à frente, chamado logaritmo. Ou seja, nesse momento, por enquanto, isso aqui não vai acontecer. Isso aqui não vai aparecer, ó. A gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe resolver. Ainda não sabe resolver. Você ainda não sabe resolver isso. Não é que seja impossível. Você que ainda não sabe resolver. Tá? Logo, se aparecer isso aqui em algum momento, você fez algo de errado. Porque não era para aparecer nada disso. Nós só vamos trabalhar com situações onde dê para colocar em mesma base, como aqui R igual a 1 e R igual a 1/3, ou com uma situação que seja impossível, porque você já descarta, tá bom, aquela resposta. Mas uma situação como essa, que é possível, mas que você não sabe resolver ainda, não vai aparecer, tá bom? Então, galera, valeu, façam atividade, façam com atenção, pratiquem. Beijo no coração, fiquem bem, tchau, tchau, até o próximo.